Meus irmãos, vocês gostam de ganhar presente? Obrigado. Todo mundo aqui eu acho que gosta de ganhar presente, né? Independente do presente, eu acho que só da gente receber um presente novo é muito legal. Eu lembro que eu ganhei um presente de Natal uma vez, muito maneiro. Era um helicópterozinho pequenininho de brinquedo. E aí eu falei, pô pai, vamos lá na praça e tal. E aí a gente foi na praça e o controle, ele era para fazer o helicóptero subir e descer, um botão e o outro direito e esquerda. Eu falei, beleza, vamos lá. Um helicóptero pequenininho. Aí fui no controle amarradão, fui subindo. Aí ele foi. Chegou um momento que eu perdi o contato, eu acho, não sei o que aconteceu. Não sei se foi pela altura. Perdi completamente o controle do helicópterozinho, caiu. Só que como o helicóptero estava numa distância ali onde está o Jeff, mais ou menos, uns 10, 15, 20 metros para frente, eu não consegui chegar a tempo de pegar o helicóptero na mão. Então, perdi o controle, o helicóptero que estava alto caiu. Fiquei triste. Talvez você já tenha recebido alguns presentes que você gostou muito por um momento, mas do nada esse presente quebrou ou você perdeu. Pega um telefone, às vezes seu telefone cai, aí você quer trocar. Presente é mais ou menos assim, né? A gente sempre está renovando, a gente sempre está querendo alguma coisa nova, ou a gente perde, ou dá algum problema. Meus irmãos, o melhor presente que eu e você poderíamos receber e ganhar um dia foi de graça. O melhor presente que eu e você poderíamos ganhar um dia custou um alto preço para Jesus. O melhor presente, meus irmãos, que a gente poderia receber algum dia foi a salvação que Jesus garantiu para a gente em uma cruz. Quando a gente para olhar a essa carta aos Romanos, a gente vai ver que Paulo vai tratar de um assunto muito maravilhoso que é o Evangelho. Eu gosto muito dessa carta porque não é escrita exatamente para tratar algum problema que a igreja estava enfrentando, como em outras cartas, por exemplo, Gálatas. Paulo vai tratar nessa carta aos Romanos como uma defesa do Evangelho. E se eu pudesse falar para você, qual que é o tema central da carta aos Romanos? Eu falaria, cara, Romanos 1, 16 e 17, que é o texto que a gente vai ler hoje. Paulo vai tratar da defesa do Evangelho e ele vai falar do melhor presente que a gente poderia receber um dia. Meus irmãos, vamos ler então? Romanos capítulo 1, versículo 14 a 17. Paulo falando aqui, o texto diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Esse é o texto dessa noite. E eu já queria destacar a primeira lição. A pregação do Evangelho é insubstituível. A pregação do Evangelho é insubstituível. Se a gente parar para observar aqui, Paulo vai dizer que ele é devedor, Paulo vai dizer que ele está pronto, e Paulo vai dizer que ele não se envergonha. Se alguém te perguntar, o que é ser devedor? O que você responderia? Tem duas formas da gente abordar o significado dessa parada de devedor. Primeiro, se eu chego para você e falo, meu irmão, vou te dar 10 reais. Você me pediu emprestado 10 reais. Eu espero que na próxima semana ou em algum dia você me devolva esses 10 reais. Então, para você, Davi, se eu te empresto 10 reais, na teoria você está devendo 10 reais para mim, né? A não ser que eu te dê um presente, eu falo, não precisa pagar. Mas na teoria, ele vai estar devendo 10 reais para mim. É um significado da palavra. Mas tem uma outra forma desse significado que aconteceu comigo essa semana. A Andressa chegou para mim, me deu uma caixinha pequenininha, falou, Najib, entrega para fulano na célula, não esquece. Eu falei, tá bom, não vou esquecer. Guardei, levei para a célula.
deixei lá no canto, esqueci completamente. Na hora que eu estava indo embora, ela mandou, não esquece de entregar o negócio. Eu falei, ai, graças a Deus, entreguei. A Andressa me entregou aquela caixinha. Eu estava na missão de entregar para fulano, porque eu recebi de Andressa e eu estava na missão de entregar essa caixinha para fulano. Se eu não entrego, ia dar ruim, ia dar algum problema. Mas eu estava no dever de entregar aquilo para aquela pessoa. E quando Paulo fala aqui que ele é devedor, é nesse sentido. Paulo estava na missão de encarregar o evangelho para aquelas pessoas. Ele diz que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Paulo, ele recebe o evangelho do próprio Jesus e ele estava na missão de anunciá-lo em Roma. Não tem outra forma, galera, da gente anunciar o evangelho a não ser pregando o evangelho. A pregação do evangelho não pode ser substituída. Paulo vai falar em 1 Coríntios 9,16. Ele diz, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Pregar o evangelho para Paulo era sua paixão, era a razão da sua vida. Ele era devedor do evangelho para as pessoas que ainda não conheciam a Cristo, que eram os crentes em Roma, que ele queria anunciar o evangelho lá. E ele vai dizer um negócio muito maneiro que está escrito lá em Atos 20, 24. Ele vai dizer, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, meus irmãos, quando Paulo fala que ele é devedor, ele está dizendo que ele precisava anunciar o evangelho para aqueles irmãos que estavam em Roma. Deus um dia confiou para a gente a sua palavra. Deus nos entregou um tesouro. Meus irmãos, reter o evangelho ou não anunciá-lo é como se fosse um crime para nós cristãos. O evangelho deve ser proclamado por cada um de nós com ousadia e com coragem, como Paulo fez. Eu gosto muito do Outback, um restaurante. Não sei se você gosta. Quem aqui gosta do Outback? É top, né? Ou diz então, de 5 às 8, pô, bênção. Imagina que você vai no restaurante que você gosta muito. Come de tudo que você quer. Fica mó tempão lá. Imagina se você não paga a conta. Você pensa, pô, cara, não, tem que pagar a conta. É normal você pagar a conta. Se não pagar a conta, ou vai ter que lavar prato, ou vai ter que fazer alguma coisa, não sei o que você vai ter que fazer. Mas o normal, quando você vai no restaurante, pede um prato maneiro para comer, depois você vai fazer o quê? Você vai pagar por aquilo. Queridos, pregar o evangelho deve ser algo tão natural para nós cristãos, quando a gente vai em um restaurante precisa pagar a conta. Não é uma questão de sentimento ou de referência, é algo de vida ou morte. Pessoas nesse exato momento estão a caminho do inferno, sem se arrependerem ou crerem no Cristo. E é nosso papel como crente, uma vez que a gente recebeu essa mensagem, pregar essa mensagem para que mais pessoas se convertam e conheçam a Jesus. O nosso papel é alertá-las e pregar o Cristo crucificado e ressurreto. Vocês lembram do pastor Léo Matos que veio aqui no Gol um tempo atrás? Que tem o livro Células Excelentes, Presença de Deus. Pô, muito bom. Cara, ele tem um testemunho muito maneiro que falou muito ao meu coração. Ele não era convertido, não era, e ele tinha muitos amigos que eram convertidos. Depois que ele se converteu, ele chegou para esses amigos, antes, que eram convertidos, e falou assim, cara, vocês sabiam de Jesus? Que Jesus é Senhor e Salvador, que Jesus perdoa os pecados? E em nenhum momento vocês falaram dele para mim. Aí ele falou que ficou indignado, porque aquela galera conhecia Jesus e em nenhum momento tinha falado de Jesus para ele. Nós precisamos testemunhar, galera. Outro ponto que Paulo vai abordar aqui é que ele não se envergonha do evangelho. Ele vai dizer, cara, estou pronto a anunciar o evangelho a também vocês que estão em Roma. Por quê? Porque eu não me envergonho do evangelho. Aqui é muito maneiro, meus irmãos, porque se a gente for parar para olhar a história de Paulo, ele tinha inúmeros motivos para se envergonhar do evangelho. Primeiro, porque o evangelho apontava para um carpinteiro que foi crucificado. Os romanos, naquela época, não gostavam dos judeus.
A crucificação era a forma de morte que era reservada aos criminosos, às pessoas que tivessem feito muito mal. Os cristãos eram considerados escravos lá para os romanos. A ideia de que Paulo, ser um judeu, um fabricador de tendas, tivesse planejando uma viagem para ir a Roma pregar o evangelho, para eles era uma loucura. Os caras olhavam torto para isso. E Roma era a capital do Império Romano. Era a sede do poder mundial. Roma tinha influência política, tinha muitos deuses, era uma cidade orgulhosa. E mesmo diante dessas coisas, Paulo, sabendo disso, ele vai dizer: eu estou pronto para anunciar o evangelho lá, porque eu não me envergonho do evangelho. E se a gente observa a vida do apóstolo Paulo, ele já tinha enfrentado muitas dificuldades por conta do evangelho. Ele já tinha sido perseguido, rejeitado, apedrejado, açoitado, chamado de tagarela, considerado impostor. E mesmo enfrentando isso tudo, ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Será que a gente consegue falar isso hoje com propriedade? Será que a gente tem se envergonhado do evangelho? Como assim esse cara não se envergonhava do evangelho? Olha tudo que ele passou. Paulo não se envergonhava do evangelho porque ele tinha convicção de que o evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê. E essa é a segunda lição. O evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê. Está gravando o texto, né? Ele fala que está pronto para anunciar o evangelho em Roma. Por quê? Porque ele não se envergonha do evangelho. E por que ele não se envergonha do evangelho? Porque o evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê. Ele não se envergonha do evangelho porque ele sabe que o evangelho não é fruto da terra. Ele não se envergonha do evangelho porque ele sabe que o evangelho não procede de homens, mas de Deus. Ele não se envergonha do evangelho porque ele sabe que o evangelho é a revelação divina. Ele não se envergonha do evangelho porque ele sabe que o evangelho é a boa notícia do perdão de Deus ao pecador. Meus irmãos, o evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O evangelho é poderoso para salvar uma vida. Não há nenhum coração tão duro que o evangelho não possa alcançar. Olha a vida do apóstolo Paulo. Ele perseguia a igreja. Ele matava cristãos, ele odiava os crentes. Em um determinado momento lá da sua vida, ele, na estrada de Damasco, indo perseguir cristãos, Jesus o encontra e ele tem uma vida transformada. E ele vira um pregador e ele não se envergonha mais. E ele quer que tanto judeus quanto gregos se convertam. Se a gente for parar para observar, quando vocês estiverem lendo também, ele vai se referir muito a judeus e gentios. Gentios eram todos aqueles povos que não eram judeus. Então, quando a gente olha para a Bíblia e está judeus e gentios, a gente tem que pensar, cara, todas as pessoas. Ele estava se referindo, cara, todos os povos, línguas, nações, todas as pessoas no mundo. E é importante a gente entender uma coisa aqui, meus irmãos. O Evangelho estabelece uma condição bem clara para a salvação. Somente a fé em Jesus Cristo. O Evangelho só oferece salvação àquele que crê. O Evangelho não oferece salvação ao incrédulo. O Evangelho não oferece salvação ao ateu que não crê em Cristo. O Evangelho não oferece salvação aos que não querem saber nada de Jesus. O Evangelho é poderoso para salvar, sim. Mas é todo aquele que crê no Evangelho. E é pela fé, meus irmãos. Fé somente em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que essas pessoas não possam ser alcançadas. Podem sim, o Espírito pode transformar completamente. Mas o texto é bem claro. É poderoso para salvar todo aquele que crê. Senão todo mundo aí seria salvo por Jesus. Ninguém é para o inferno, está tudo tranquilo. Terceira lição. Deus justifica os pecadores por meio do Evangelho. Meus irmãos, aqui está um dos versículos que, cara, mais tem falado no meu coração. É uma das doutrinas que eu mais amo, que é a justificação pela fé.
a gente olha aí vários avivamentos de pessoas que, estavam lendo Romanos, estavam estudando Romanos. O próprio Martinho Lutero, cara, estudando Romanos, esse texto. Depois vem a Reforma Protestante, ele fala, cara, a gente é justificado pela fé em Jesus. Pessoas, cara, eu acho que foi o John Wesley, posso estar errado, Cláudio, me corrija se eu estiver errado, que ele, cara, teve convicção da sua salvação e se converteu lendo o prefácio de Lutero aos Romanos. É verdade? Eu acho que... Depois eu falo, galera. Eu não sei se está certo, mas eu acho que está. Então, galera, a gente vê que a palavra é verdadeira, a palavra é eficaz, o evangelho é poderoso sim para salvar. Mas por que eu e você precisamos ser justificados? Paulo vai dizer, logo em seguida, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. E ele vai dizer, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como assim? Meus irmãos, Deus é justo, Deus é santo. Haverá um dia em que Ele vai julgar o segredo das pessoas. Todos nós um dia prestaremos contas das nossas vidas a Deus. Imagina que cada pecado nosso é considerado como 1 ano de prisão. Se a gente pecasse 3 vezes por dia, 3 anos de prisão já. 90 pecados por mês, situação hipotética. Mais de 1.000 pecados por ano. Eu tenho 24 anos. Só aí, meu amigo, 24.000. É muito pecado, né? Eu apodreceria na cadeia. Prisão perpétua, meu amigo. Nem meu osso estaria mais lá. Seria impossível eu entrar no céu. Lúcifer foi expulso do céu por um pecado, que foi o orgulho. Meus irmãos, uma coisa é certa, nada imperfeito e contaminado pode entrar no céu. E Paulo vai dizer, não há um justo, nenhum sequer, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas vamos supor que no momento da minha condenação a 24.000 anos de prisão, o juiz chega para mim e fala, Najib, você está livre. Alguém já pagou a sua culpa. Que isso, juiz? Está ficando doido? Como assim? Eu tenho que pagar, cara. Eu tenho muito pecado aí, 24.000. Alguém já pagou a sua culpa. Você não deve mais nada. Queridos, a manifestação suprema da justiça de Deus se revela na cruz de Jesus Cristo. A justiça de Deus que se revela no Evangelho, que ele vai falar aqui, é essa. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Cristo Jesus pagou a nossa culpa. Cristo pagou em uma cruz a minha sentença de morte. A palavra vai dizer que Jesus veio ao mundo como o nosso substituto, como o nosso representante. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus se fez maldito. Ele se tornou pecado por nós. E a sua última frase foi, está consumado. Lembra da situação hipotética dos 24.000 pecados? Jesus vai falar, eu já paguei toda a dívida que era contra você. Jesus morreu. E quando Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, que o justo viverá pela fé, ele quer dizer que nós fomos justificados por Jesus Cristo e agora viveremos pela fé nele. Meus irmãos, isso é maravilhoso. A justificação é muito mais do que o perdão. Cristo não apenas cancelou a nossa dívida com Deus por meio do seu sacrifício substitutivo, mas também agora Deus depositou em nós a infinita justiça de Cristo, de tal forma que hoje nós estamos quites com Deus. Nós estamos em paz com Deus.
Agora, não mais filhos da condenação eterna, mas filhos amados de Deus. E essa justiça é recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso que ele diz, o justo vive pela fé. Como nós recebemos essa justiça de Deus? Quando nós cremos em Cristo, mediante a fé. Meus irmãos, não são por obras. O ser humano só é salvo pela fé. E glória a Deus por isso. Como então a gente aplica esse texto na nossa vida? Primeira aplicação. Uma vez que a gente entende que devemos estar prontos para anunciar o Evangelho, para não se envergonhar do Evangelho, a gente deve pregar o Evangelho. A galera, estava orando lá na reunião de oração sobre isso. Glória a Deus, a gente deve pregar o Evangelho. Como que a gente pode fazer isso? Meus irmãos, eu acho que uma das melhores formas, primeiramente, é você orar. Tem que orar. Senhor, abre a minha mente, me dê sabedoria, discernimento, para eu pregar o Evangelho, me capacita, leia a sua Bíblia, pega aqueles versículos-chave. Show? Oração, Bíblia. Mas aí você vai aproveitar as oportunidades. Vou dar aqui uma sugestão. Se alguém fizer depois, me fala, vai ser maneiro. Pega uma roda de amigos. 5 amigos aqui. Aí tem uns amigos do mundo junto nessa roda. Aí vocês já vão com a parada programada. Um chega e fala assim, sexta ou sábado. Cara, tô muito cansado. Essa semana foi cansativa, tá difícil, tô muito cansado. Tô sobrecarregado. Aí o outro já tá ligado como é que tá o esquema. Vai falar o quê? Cara, tem um versículo lá que Jesus fala. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Meu amigo, já tá ali em Jesus. Aí o outro vai falar, que versículo é esse? Sempre tem um curioso. Aí, oportunidade de pregar. Aproveite as oportunidades. Às vezes surge um assunto, você pode se infiltrar ali e pregar o Evangelho. Eu lembro que aconteceu uma parada muito maneira na faculdade. Início da faculdade. Estava com 2 amigos almoçando. E aí, cara, foi na época que a Glória Maria, apresentadora da Globo, faleceu. Eu estava almoçando e quando eu estou comendo, eu gosto de ficar só comendo. Não sou muito de conversar quando estou comendo, não. Mas, beleza. Estava comendo, almoçando. Aí estava dando no jornal lá e tal. Aí o amigo meu, caraca, ela morreu, não sei o quê. Mas com certeza ela está num lugar melhor agora. Aí o subconsciente, aqueles pensamentos, depende. Aí eu falei, Senhor, será que a gente fala aqui agora? Eu nunca tinha falado nada com ele ainda, não. E ele é católico, esse amigo. Aí eu falei, cara, uma oportunidade boa. Cara, pude pregar o Evangelho para aquele meu amigo. E tinha um outro amigo que, era crente também. A gente pregou o Evangelho para esse nosso amigo católico. A gente precisa saber aproveitar as oportunidades. A gente às vezes fica nessa de tipo, muito difícil pregar o Evangelho. Mas, cara, ore ao Senhor, peça para o Senhor oportunidade para você pregar, para que Ele te capacite nesses momentos. Show, galera? Junta aí com teus amigos, monta um esquema. Vai ser bom, é muito bom. Assim como Paulo falou, cara, ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabe que o Evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê. Cara, o Evangelho pode salvar uma vida. Segunda aplicação, creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. O Evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente acreditar é uma coisa. Crer é completamente diferente. Conversando com um colega na faculdade uma vez também, começou esse assunto de Jesus e de igreja. Aí eu falei, beleza, tal. E essa pessoa é espírita, falou que era espírita. Aí eu falei assim, você crê que Jesus veio humano como nós, morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou? A pessoa, creio. Aí você crê de verdade mesmo que ele morreu e que, você é salvo mediante a fé? Aí falei do Evangelho e tal. A pessoa, eu creio. O que isso mudou na vida daquela pessoa? Ela falou que crê, mas está lá, no Espiritismo. Meus irmãos, falar é muito fácil. Principalmente se tratando da fé cristã. A gente pode pegar várias pessoas aí e falar, cara, você crê em Jesus? E a pessoa, crê. Que ele morreu? Creio.
mas parece que não muda nada. Meus irmãos, se você crê, você será salvo e a sua vida dará frutos disso. Uma pessoa que ela é salva, ela busca viver em santidade. Santidade é uma consequência da salvação dada por Jesus. Do que adianta uma pessoa falar que ela é salva se ela está aí no mundo, afundada no pecado e não se arrepende, e não quer mudar de vida, não quer se parecer mais com Jesus? Meus irmãos, nós devemos viver em santidade, crendo em Jesus Cristo, que perdoou os nossos pecados, que morreu numa cruz e que ressuscitou. Então, meus irmãos queridos, creiam em Jesus, somente em Jesus, e dê frutos disso na sua vida. Como você vai fazer isso? Amando o Senhor com todo o seu coração, amando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus diariamente, orando pelos seus irmãos, orando pela sua liderança, pelos seus pais, pelos seus pastores, e vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. Isso mostrará que de fato você é uma pessoa salva, ou não. Terceira e última aplicação, galera. Aproprie-se do fato de que você só é declarado justo diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente acabou de ver nesse texto, diante de tamanha graça e amor, eu e você devemos firmar no nosso coração de que nós somos justificados por meio da fé. Não é por obra, não é por mérito, não é por hierarquia, mas única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Como está escrito, de fé em fé, o justo vive pela fé. Não tem outra coisa aí. Começa com fé e termina com fé. E pela misericórdia de Deus chegaremos naquele grande dia diante de Deus, não mais condenados, não mais julgados pelos nossos pecados. Aleluia! Mas sim, filhos amados, pela fé em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, meu desejo é que você esteja pronto para anunciar o Evangelho, porque você não se envergonha, porque você sabe que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque, de fato, a gente pôde entender, Jesus, que o Evangelho é poderoso, Senhor, para salvar todo aquele que crê, Deus. Se tem alguma pessoa nessa noite que ainda não crê no Senhor como Senhor e Salvador, que o Senhor transforme, Senhor, esse coração, que o Teu Espírito Santo regenere essa vida. Deus, que a gente saia daqui com a convicção de que o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou, o Senhor perdoou os nossos pecados e nós somos declarados justos por meio da fé, Deus. Então, por favor, multiplica a nossa fé, não deixe a gente pecar contra o Senhor, não deixe a gente te entristecer, que a gente dê frutos, Senhor, dessa salvação. A gente sabe que é recebida mediante a fé, é graça, é dom de Deus, Senhor. Muito obrigado por tamanha salvação que o Senhor conquistou para nós naquela cruz e que, de fato, Senhor, a gente viva em santidade, em novidade de vida, amando o Senhor, sendo obediente à sua palavra. Não deixe a gente cair em tentação, não deixe a gente pecar contra o Senhor e que cada dia, Senhor, a gente possa crescer em intimidade e em maturidade com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.